Então, nesse episódio, vamos falar um pouco sobre transcomunicação espiritual, um caminho entre dois mundos. Então, hoje, a ideia de explorar esse tema, que eu particularmente acho que ele é fascinante e ao mesmo tempo bem controverso, a transcomunicação espiritual. Então, esse campo de estudo busca estabelecer comunicação com o mundo espiritual, utilizando de diversos tipos de tecnologias. Então a história por trás dessa prática ela é muito rica, cheia de inovação até os dias de hoje, e um profundo desejo de compreendermos o que nos espera além da vida. Então aí a jornada da transcomunicação espiritual começou no final do século XIX, no início do século XX, uma época ali em que o espiritismo e a parapsicologia estavam bastante em alta. E um dos primeiros marcos foi o trabalho de Thomas Edison, conforme umas pesquisas que fizemos. Isso em 1920. Então, Thomas Edison, famoso por suas invenções, ele expressou interesse em criar um dispositivo para se comunicar com os espíritos. Embora não existam evidências assim muito concretas de que ele tenha concluído tal aparelho, mas a sua visão aí plantou a semente para as futuras explorações. Então, na década de 1950, surge um pesquisador chamado Fredrik Hugersson, então um pintor e cineasta sueco. Então, durante a gravação de Sons da Natureza, Hugersson ele afirmou ter capturado vozes que ele acreditava serem de espíritos. Então, assim, ficou bastante intrigado e ele começou a aprofundar suas investigações, pesquisas e chegou a publicar as suas descobertas em um livro. Eu vou deixar o link aqui desse livro, do PDF, atraindo aí a atenção de pesquisadores ao redor de todo o mundo. Então, o seu trabalho ele inspirou muitos a explorarem o fenômeno das vozes eletrônicas, também conhecido como EVP. Então, o acrônimo aí de Electronic Voice Phenomenon. Então, tem um livro chamado Voice Transmissions with the Deceased. Então, assim, a transmissão de vozes com os falecidos. Então, outro pioneiro e notável é Konstantin Haudiv, um psicólogo da Letônia, que se dedicou à pesquisa da EVP na década de 1960. Então, Haudiv ele gravou milhares de fitas contendo vozes inexplicáveis e chegou a publicar suas descobertas, ampliando ainda mais o interesse nesse campo. Haudiv desenvolveu métodos considerados à época rigorosos para tentar evitar fraudes e assegurar a autenticidade de suas gravações, ganhando bastante respeito entre os pesquisadores. Mas aí fica a pergunta, como que essas comunicações são realizadas? Então, a transcomunicação espiritual utiliza uma variedade de equipamentos tecnológicos. O mais comum é um gravador de áudio digital, tem na versão digital e analógico, usado para capturar esses EVPs. Então, os pesquisadores fazem perguntas em ambientes normalmente bem silenciosos e depois voltam, revisitam aí as gravações, buscando por respostas que não foram ouvidas, ali a ouvido nu, ou seja, o que é percebido apenas pela audição, sem o uso de nenhum tipo de equipamento ou de tecnologias auxiliares. Então, outro equipamento que é frequentemente utilizado é um chamado Spirit Box, que ele foi criado por um senhor chamado Frank Sumption. O aparelho foi concebido em 2002. O Spirit Box é um dispositivo que o que ele faz? Ele varre frequências de rádio de maneira muito rápida, num ciclo ali muito rápido, criando o que é chamado ruído branco. Então a teoria é que os espíritos podem manipular esses ruídos para formar palavras e frases. Então esse método ganhou bastante popularidade na mídia e entre os investigadores de campo. E mais recentemente um outro dispositivo foi criado ali no ano de 2007 por um pesquisador chamado Bill Chappell. É um dispositivo chamado Ovilus.
Então, esse dispositivo ele foi projetado para detectar, né, campos eletromagnéticos e traduzir essas leituras em palavras. Então, esses dispositivos são controversos, né, com muitos céticos questionando a sua validade, mas continuam a ser usados por entusiastas da transcomunicação espiritual. Bom, além dos equipamentos de áudio, câmeras e de vídeo e fotográficos, né, também são empregados para capturar possíveis manifestações visuais de espírito. Então, a análise dessas imagens e vídeos podem revelar alguns tipos de anomalias, seja no campo eletromagnético, observando, fazendo medições de temperatura, né, se tiver alguma variação na temperatura do ambiente, na textura do ar ao redor, né, do ambiente onde está ali o equipamento. Então, assim, a análise, né, dessas variáveis fazem com que né, eles possam ter ali alguma suspeita, né, e evidências de presenças espirituais. Então, assim, é importante a gente mencionar que, apesar do crescente interesse e das inúmeras evidências, eu vou dizer assim, até um pouco, né, anedóticas, assim, né, um pouco fora do padrão, a transcomunicação espiritual ela enfrenta um ceticismo muito grande, né, na comunidade científica, por enquanto. Então, os argumentos é que os resultados podem ser atribuídos a fenômenos naturais, ou interferências de outros sinais de rádio, ou algum tipo de pareidolia, né, auditiva, né, aquela coisa de você escutar e associar aquele som ou aquela mensagem com algo que venha do além. No entanto, para os crentes, né, a transcomunicação espiritual, ela representa uma esperança, né, entre a conexão com os entes queridos que já partiram e uma prova, né, que existe de fato a continuidade da vida além da morte. Então, essa busca por respostas e a necessidade do entendimento do desconhecido, né, a gente continua a impulsionar esse campo de estudo. E isso, consequentemente, torna, né, um ambiente muito fértil para a curiosidade humana e a exploração espiritual. Então, concluindo, pessoal, a transcomunicação espiritual ela é a busca, né, uma busca estruturada pelo cruzamento, usando de aparelhos, de tecnologia, de métodos, buscando ver um ponto de encontro, né, com a espiritualidade. Então, desde os seus primórdios, com esses visionários como Thomas Edison e Huygens, até mesmo os mais modernos dispositivos tecnológicos, essa busca por um elo, né, com a vida além da vida, né, continua, querendo ou não, a nos inspirar, e a gente fica também intrigado, né, para buscar essas descobertas. E eu tenho certeza que quando nós encontrarmos tais evidências científicas do encontro desses dois mundos, eu acredito que muita coisa vai mudar e para melhor. Seja em nossos valores, nossas atitudes no dia a dia e principalmente a maneira como a gente lida, né, com a morte. Então, assim, independentemente de onde você se posiciona aí nesse debate, a exploração da comunicação com o mundo espiritual nos convida, né, a refletir sobre as maiores questões da existência humana.